Olá, pessoal! E estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Repertórios pela Arte. E hoje eu estou aqui com a Maria Fernanda Barbosa Gonçalves. Oi, gente. Com a Júlia Torrente Rappel. Oi. E com o Gabriel Gordino Muriel. Oi, gente. Eles são alunos da primeira série B aqui do Colégio Ângulo Rio Preto. E hoje eles vão fazer aqui uma análise interpretativa da música A Carne, que foi lançada em 2002 pela autora e cantora Elza Soares, que é uma cantora muito importante para o cenário nacional, não é? Sim, demais. Então, vamos começar falando sobre ela, né? Vocês podem começar falando um pouquinho sobre como essa importante cantora, né, fez toda essa representatividade social na nossa sociedade? Claro, Nath, sem problema. Mas antes disso, eu queria falar antes que nós não fomos os únicos que fizemos o projeto. Também queria citar que nesse projeto a gente também teve a participação do Davi Couto, do Felipe Nogueira e da Sara Hussein, que também ajudaram bastante para fazer o projeto e tudo dar certo. Bom, e agora começando falando sobre a Elza Soares, ela foi uma importante artista, musicista e ativista negra aqui no Brasil, que ela normalmente se integrou bastante na cultura brasileira, com o samba e participou muito do MPB, sendo uma referência dentro dessa parte. Nessas músicas dela, ela sempre trata de alguma temática social muito importante na sociedade, que normalmente pode estar relacionado a algum problema social. E aí pode chegar até a virar um tema de redação, se a gente ver, como em 2016. E falando em temática, vocês podem contar um pouquinho pra gente qual é a temática abordada por Elza nessa música? Claro. Bom, a Elza, como o Bergino falou, ela é uma cantora, assim, icônica, porque todas as críticas e todas as mensagens que ela quer passar, ela passa de uma forma muito direta e muito sincera. E ela fala sobre vários temas sociais. E essa em específico, né, a Carne, ela fala muito do racismo estrutural, que é aquele racismo que já está interiorizado na nossa sociedade e que já é aceito. E o que é mais legal ainda é que nada na música da Elza é feito por acaso. Ela usou para poder cantar essa música o ritmo do axé, que tem origem afrodescendente, e o álbum que essa música participa, né, que é o Do Cox até o Pescoço, foi uma junção da Elza com vários artistas super renomados da época, que se juntaram para poder justamente falar sobre várias questões sociais, falando sobre várias críticas, enfim, foi icônico, foi assim, é incrível o quão que essa música ela não é uma música qualquer, uma música só de um ritmo legal, é uma mensagem muito forte. É muito legal, essa temática é muito importante, né? A gente sabe que ela aparece com grande frequência nas provas dos vestibulares Principalmente e nos Enem. temas de redação, né? Nos últimos anos, o ano passado acho que foi o ano que a gente viu desde FAMERP, e esse ano o Enem a gente vem tendo muitos temas que abordam essa temática, né? Você sabe que, pegando um pouco dessa fala da Mafer, tem um trecho da música que me chama muita atenção. E eu queria que vocês comentassem um pouco eles. Ó, fiz uma colinha aqui. Tem um trecho que a Elza fala assim: que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Será que vocês podem explicar um pouquinho o que ela quis dizer nesse trecho pra gente? Bom, né, nesse trecho, ela fala bastante de como a sociedade trata a população negra, da realidade que essas pessoas enfrentam muita vulnerabilidade com o baixo desemprego e a falta de valorização na sociedade em si. E daí, tipo, quando ela fala que é empurrado para baixo do tapete, é como se ela jogasse na nossa cara que a gente sabe que isso acontece, só que, tipo, a gente não faz nada. Porque a gente não finge ignorar, a gente praticamente ignora no nosso dia a dia. Porque o racismo não é só um problema histórico. Ele ainda tá aí no nosso dia a dia. Só que, tipo, por ser fora, pelo menos da minha parte, da nossa bolha, a gente não percebe muito que isso acontece. Porque muitas pessoas passam por essa vulnerabilidade que, tipo, elas são presas injustamente, são levadas a hospitais psiquiátricos. Só que, tipo, a gente não tá nessa bolha. Então a gente acaba não sabendo que isso acontece muito bem. Tipo, eles passam por assassinato, desemprego, baixa qualidade de educação, só que não tá no nosso controle. Um exemplo de, tipo, essa injustiça foi o caso do George Floyd, que ele foi, tipo,
morto. Ele sofreu um abuso por algo que, tipo, se fosse uma pessoa branca, não iam nem questionar, não iam nem se importar muito com essa situação. Mas por, tipo, ser um homem negro, acabou que foi, tipo, gravado e mostrou pro mundo essa violência que as pessoas de pele negra sofrem. Na música da Elsa, não é só, tipo, mostrando uma crítica, mas também é um grito de resistência que fala para as pessoas olharem e pararem de fechar os olhos porque acontece na nossa sociedade, que é um sistema que não valoriza as vidas negras em si. Ju, que forte, que importante. É isso mesmo. E assim, é curioso isso que a Júlia falou, porque a gente vê muito, por exemplo, quando ela trouxe o George Floyd aqui, né? Acho que a gente viu toda aquela representação do movimento Black Lives Matter nas redes sociais, né? Então, esse pessoal aí, todo mundo fazendo esse ativismo online, né? Esse cyberativismo que até onde, né, isso vai? Atinge onde a gente tem que atingir? É o que a Júlia falou, né? A gente consegue, né, chegar onde a Elsa mostra, onde todo mundo deveria chegar? Não necessariamente, E é uma né? coisa muito legal da Elsa, porque ela é uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Porque, assim, ela ficou muito famosa na música, sendo mulher, negra e falando sobre esses assuntos tão complicados e que são tão jogados debaixo do tapete, como ela própria fala na música, de uma forma tão direta, tão sincera, que é muito legal isso nela. Sim, assim, a música é muito forte, né? Muito importante, retrata várias questões dessa desigualdade social, né, entre brancos e negros. E agora eu queria jogar para vocês aqui. Eu trouxe esse trecho que eu acho ele muito importante, muito pertinente, mas queria saber se vocês gostariam de comentar algum outro trecho que vocês também acham necessário. Sobre isso, a gente gostaria de citar mais dois trechos que daria pra falar. Primeiro, falando o primeiro que a gente escolheu, a Elsa fala mais ou menos assim, cortando o trecho que ela falou. Que fez e faz história, segurando os país no braço, meu irmão. Calma aí. O cabra que não sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. Nessa primeira parte, quando ela fala que fez e faz a história, ela está falando de o quão importante essa parcela da população foi para o que hoje é o Brasil. E elogia muito todo o trabalho e importância que eles tiveram em tudo, em cultura, em história, alimentação e tudo em geral, assim. E aí ela sempre faz elogio assim, em modo geral. E aí, na segunda parte que ela fala o cabra que não sente revoltado porque o Val já está engatilhado, ela tá falando que a esse ponto já não é uma coisa que a gente consegue resolver só com uma fala, mas sim a gente precisa intervir de algum jeito para conseguir que seja feito. Porque a esse ponto a gente vê situações muito ruins que a gente não pode mais ignorar. Como, por exemplo, invisibilidade é uma coisa muito comum e diminuição de oportunidades e várias outras coisas também ma- se tornam menores que uma pessoa de outra cor de pele teria, o que é um problema que a gente precisa combater. Por isso ela fala que o revolt é ser engatilhado, porque a gente não pode mais ignorar isso. E aí, Sim, e é assim, isso tem a ver, né, Bordina, até com o que a gente falava sobre as redes sociais. Mas né, também não dá mais para ficar só nas redes sociais, né? sim. Você Tem quer que falar, agir. Mafer? Não, é isso. Tem que agir de forma ativa, né? É igual você falou do movimento do Black Lives Matter, que assim, ficou muito famoso na época da pandemia, né, na rede social, só que infelizmente não teve uma luta ativa, né, com atitudes fora dos posts da internet. Sim, Uhum. perfeito. E vocês viram que a Mafer, ela mandou um inglês aqui, me desmoralizou total com o meu Black Lives Matter. Mas tá É, certo. Então tá bom, Mafer, agora eu vou devolver, então. Ó, pessoal, sensacional. Né, a música, de fato, assim, ela é um grito de socorro aí, né? A gente pode dizer, da comunidade negra. E vamos falar um minutinho aqui de redação, né? Já que, na verdade, o nosso projeto envolve esse repertório dentro dos textos de vocês. Nath. Nesse ano, pode falar. É que a Se gente eu já falou de um puder trecho antes antes. citar outro trecho. Claro que pode. Vocês não falaram nada, pode falar. Se eu puder, eu queria citar o trecho de algum antepassado da cor, brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Nessa parte, tipo, a gente vê repetindo várias vezes a palavra, tipo, que quer conseguir o respeito.
Porque mesmo, tipo, até a música sendo meio antiga, mas até hoje em dia, a gente ainda não consegue chegar nessa igualdade social e racial. Porque ainda é um processo que está acontecendo. E, tipo, com esse processo acontecendo, várias revoltas surgiram para tentar, tipo, combater essa injustiça. Uma delas, que é a principal praticamente, que você já citou antes, vocês já citaram, que é Black Lives Matter, que surgiu após a morte do George Floyd, que eu já citei anteriormente, que tipo veio para tentar ir contra essa segregação racial de uma forma pacífica. Tipo, o Martin Luther King Jr., ele queria resolver isso só com, tipo, passeatas e discursos, sem realmente precisar, tipo, ir pra violência, que nem a violência que eles sofrem. Então, tipo, eles tentam muito chegar para um caminho em um mundo sem diferença racial, que ainda está a ser construído, porque a sociedade ainda não consegue se contentar que nós todos somos iguais, infelizmente. Perfeito. E essa questão da violência, né, que a Júlia estava abordando aí, ela estava mais falando, vocês falaram aqui, né, de uma forma geral, inclusive até envolvendo mais a questão da violência física, né, trazendo a questão da morte do George Floyd e tal, mas a gente sabe que a violência com a população negra vai muito além disso, né? E o Enem esse ano, a prova de redação do Enem esse ano, trouxe um pouco de uma violência muitas vezes invisibilizada, como o Gordino falou, muito bem falado aqui, né? Que é o lance da desvalorização. E o Enem desse ano trouxe como tema de redação, né, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, né? Essa herança que é sim desvalorizada pelo nosso povo. E aí? E essa música da Elza, A Carne, daria para usar como repertório nesse tema? Sim, daria super para poder usar. A Elza em si é um grande exemplo, um grande repertório para você usar na sua redação quando a gente fala de questões raciais, questões também do feminicídio, né? Porque a Elza, ela tanto é que fez até uma música específica só para esse tema. Desigualdades, né, Mafer, também, Sim, no geral. para várias questões sociais. E essa música em específico, acho que foi até o trecho que o Bordino citou, do que fez e faz história, carregando o país no braço, irmão, é um trecho assim perfeito para poder usar nessa redação. Porque, igual o Gabriel falou, que é uma cultura que é muito importante, que fez muita presença na nossa formação social, na formação do nosso país, ainda faz muita presença, e que, infelizmente, as pessoas não valorizam da forma adequada, né? É muito invisibilizado, é muito desvalorizado. E a Elza denuncia isso a todo momento, em todas as músicas, nessa música em si. Então, assim, é perfeita para usar de repertório de redação. Perfeito. E eu acho que a gente pode valorizar aqui, né, pessoal, que repertório tá em todos os lugares e essa música prova, né? Então, no rádio do carro, do seu caminho da escola para casa, você tá lá ouvindo o seu repertório, não é? Uhum. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado. Vocês falam muito bem. Tô muito orgulhosa, ok? Uhum. Arrasaram. Obrigada. E a gente fica Obrigado. por aqui e aguarde os próximos episódios do nosso repertório pela arte.